Olá, Mayra. Como é que você tá? Tô bem, Tudo ótimo? bem, graças a Deus. Estou muito feliz, é uma honra estar aqui. A honra é nossa, Mayra. Você sabe que você é a primeira mulher do Global Amazon Podcast a ser convidada a participar conosco. Então, realmente é uma grande honra ter você, porque você sabe que você é referência para nós, não só porque você é parte da Global Amazon, você é uma das nossas alunas, mas também pelo trabalho que você tem feito nas mídias sociais, o trabalho que você tem feito com as mulheres, né? Tem algo mais especial do que trabalhar com a autoestima da mulher, trabalhar com, sabe, com a beleza dela. Então, a gente tem te acompanhado nas mídias sociais, por isso você está aqui. Ai, obrigada, eu fico lisonjeada. Eu tô amando, né? Tá contando um pouco da minha história, sobre empreendimento também, estar inspirando muitas mulheres para mim também. Eu falo que essa é a minha missão. E estar aqui e falar um pouco sobre a minha história, né? Sobre essa trajetória aqui é uma honra mesmo. É muito bacana, Mayra, porque recentemente eu fui saber um pouco mais da sua história, do início da sua história. E surpreende saber da tua origem tão humilde, tão simples, da tua chegada aqui na América, e é uma história de superação gigantesca. E eu creio que essa história vai impactar muitos brasileiros aqui, porque acham que deixaram o Brasil e que perderam um pouco da sua cidadania a certo ponto, mas que é possível você refazer a sua vida aqui e ter sucesso, ser bem sucedido, sabe? Então vai ser muito bacana esse nosso papo, eu tenho certeza disso. Sim, sim, acredito que vai abrir a mente de muitas pessoas e vai ajudar, né? Com certeza, e a ideia é essa, impactar pessoas e fazer com que pessoas se inspirem em nossas histórias. Sim. E eu queria começar do começo. Ótimo, né? Começar do começo. Mas é isso aí, é o início de tudo. Eu sei que você iniciou bem cedo, né, a sua trajetória. No momento você começou com 13 anos de idade, não foi isso? Sim, com 12 anos, né, entrei para fazer curso de manicure. Aos 13 anos já fui trabalhar no meu primeiro salão. Então, não trabalhei em nenhuma outra área, sempre estive ali dentro de salão. Então, desde os 13 anos, né, eu falo que além de eu crescer como uma profissional, eu cresci como pessoa também, porque lidar, né, assim, com várias pessoas, pensa, uma menina de 13 anos, está perto de um monte de mulheres, personalidade. Então, ali me ajudou a moldar também hoje quem eu sou, né? Bacana, bacana. Eu penso que criança tem que estar brincando, tem que estar estudando, né? E eu, por exemplo, tive essa oportunidade, trabalhei com meu pai, não por necessidade, mas porque eu, como homem, tinha que realmente... meu pai tinha que me ensinar a ser homem, de fato. Eu trabalhei muito novo, talvez eu tenha começado a trabalhar mais ou menos com a sua idade, com meu pai. Mas o que é isso? Foi a necessidade que te fez trabalhar tão cedo? Ou a busca por algo, sabe, ou lá dentro, lá no íntimo você tinha aquele drive, aquela coisa de, cara, eu quero vencer? Como é que foi esse início tão cedo? Eu acredito que eu sempre tive, assim, um foco, por mais que eu era muito nova, mas eu sempre tive objetivo muito claro. E meu pai era pedreiro, a minha mãe era costureira, então eu não aceitava ver o meu pai tendo que bancar a casa, eu, minha irmã, minha mãe. Então eu falei, eu quero a minha renda. Nem que for para mim ganhar um pouquinho ali, mas para comprar minhas coisas, minhas coisinhas que eu gostava, né? E aí tinha uma manicure da família, fazia a unha da minha mãe, da minha avó, da minha tia, e ela chegava lá em casa e ficava o dia inteiro ali, e ali eu sentava do lado dela e ficava assistindo ela fazer a unha de todo mundo. E aí a minha mãe observava aquilo ali, ela falava assim, Maíra, você quer aprender a fazer unha? Porque você fica das 9 até 6 horas da tarde ali sentada do lado dela. Eu falei, eu acho que eu quero. E a minha mãe me levou numa escola, né, de beleza, e até os funcionários da Embeleze, na época era Embeleze, falou, nossa, ela é muito nova, ela vai fazer curso mesmo de manicure? E minha mãe falou assim, ela quer. Ele falou, nossa, mas nunca entrou uma menina de 12 anos aqui pra aprender. Você vai ter que assinar por ela, e você vai ter que ficar aqui assistindo a aula junto com ela, porque ela é de menor. E assim foi, eu fiz 4 meses. Uau, então você começou na Embeleze, então você começou com excelência, né? Você foi Sim. no lugar, o melhor lugar para poder aprender. Sim. Então, jovem, e eu creio que quanto mais jovem, maior fica a sua habilidade, né, Mayra? Você, meio que automático isso.
Eu também comecei a dar aula de inglês com 18 anos de idade, então 17 para 18 anos, então eu sei o que é isso, é viver a vida toda praticamente fazendo a mesma coisa, né? E isso é parte do dom, né, que Deus nos dá. Exato. Você vê isso como um dom, Mayra? Nossa, total. Hoje, para mim, as coisas é muito mais claro. Desde que eu entrei no primeiro salão, né, eu estava com 13 anos e nele eu fiquei até os 16. E quando eu fiz 17 anos, fui para um outro salão que era bem maior, onde tinha 80 pessoas trabalhando, 80 profissionais. Então, eu falo que ali também foi uma experiência de vida. Então, e quando eu vim pra cá, ficou muito mais claro esse chamado. Eu falo que é um dom mesmo que eu tenho, e não só um dom de fazer apenas unha, mas inspirar outras mulheres também, contar um pouco da minha história, a minha trajetória, desde quando eu cheguei aqui. Então, hoje é muito claro pra mim qual que é a minha missão que eu tenho como pessoa e como empresária também. Dizem que quando você faz o que você ama, é como se você não trabalhasse um dia sequer, é assim que você sente? Total. Totalmente, né? Total. Vem aquele cansaço, mas no fundo é aquela Aquele coisa prazer. Vale a pena. Prazer. É isso. É bacana isso, é bacana saber, é muito interessante estar conversando com você, porque eu tô pensando muito na minha carreira, na minha vida, né? Que eu amo muito o que eu faço também, e é como se não fosse um sacrifício, sabe? No final do dia eu estou muito cansado, mas eu sei que eu cumpri minha missão, eu sei que eu trouxe algum benefício para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu acho que isso é muito especial mesmo. E você sente da mesma forma, isso é muito legal. Quando você falou dos seus pais, né, o teu pai pedreiro, a sua mãe costureira, não é isso? E apesar de serem pessoas simples, humildes, quais são as referências que você tem, por exemplo, da sua mãe? O que ela representa para você nessa construção da Mayra, hoje empresária bem-sucedida? Nossa, minha mãe, ela representa força. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa. Ela é corajosa, forte, que enfrenta o que tiver que enfrentar. E o meu pai, a humildade. A humildade que ele tinha com as pessoas, com todo mundo, até com as pessoas que trabalhavam com ele. Isso é a referência que eu carrego deles. A humildade, a força e a coragem. E você sabe que ser sábio não tem nada a ver com escolaridade, né? Você às vezes vê pessoas às vezes muito humildes, mas com uma sabedoria incrível e constroem seres humanos decentes, né? Então, eu vou te falar que o maior ser humano que eu conheci na minha vida, claro, meu pai está dentre eles, mas foi um tio meu do Amazonas que era analfabeto, um homem sábio que dá vontade de conversar com ele, sabe? E ele morreu com quase 90 anos de idade, mas um cara que nunca foi para a faculdade, nunca foi para a escola de direito, sabe? Então, eu creio que você também teve essa referência dos seus pais, né? A humildade é importante, né, Mayra? Você vir de baixo e saber que, como meu pai me ensinou, você tem que falar com o porteiro e com o CEO da empresa da mesma forma. Isso é ser humilde, né? Isso é ser um ser humano verdadeiro. Porque as pessoas começam a vencer na vida, começam a crescer e começam a se tornar arrogantes. Mas na verdade elas não se tornaram arrogantes. Elas sempre foram. Aquilo só fez expandir o que elas realmente eram, né? Então isso daí acho que é algo que a gente aprende no berço. Exato. Então eu imagino que a sua mãe deve estar muito orgulhosa de você hoje, e o seu pai também, onde ele estiver, ele está orgulhoso também, que eu sei que ele faleceu e foi um momento muito difícil. Você veio para cá, para a América, você pode contar um pouquinho sobre isso? Sim, eu cheguei aqui em março de 2021, então amanhã vai fazer 5 anos, inclusive, e chegamos em março, e aí meu pai, em junho, ele descobriu um câncer, e ele já estava assim no estado terminal da vida dele. Os médicos falaram, não tem mais o que fazer, a gente vai dar só um conforto aqui para ele. Então, para mim, assim, foi um período difícil, porque você é recém-chegado, aquela coisa de imigrante, de não conhecer ninguém, não tinha nenhum meio de transporte aqui ainda, a não ser uma bicicleta, que eu andava de bicicleta para cima e para baixo. E eu falei para minha mãe, falei assim, eu vou voltar pro Brasil. E ela falou, Maíra, não volta.
Você teve muitos momentos bons aqui com seu pai, e eu tenho certeza que isso foi a despedida de vocês, e realmente foi, porque foi 2 anos que eu e ele, a gente estava muito agarrado. Uhum. E eu falei assim, é isso, o momento que eu tinha que ter com meu pai, eu tive, eu aproveitei muito ele. Falei, então, vou usar os meios que eu tenho, vou ajudar ele financeiramente. E trabalhei duro, trabalhei muito. Trabalhava das 7 da manhã até 10 horas da noite. E quais tipos de trabalho, por exemplo, você fez? Fazia faxina, depois fazia unha, mas ainda não tinha o meu salão, então eu trabalhava para uma pessoa. Uhum. E eu precisava ajudar, né, ele financeiramente com hospital, médico particular, remédio, tudo. Então, foi um período bem difícil, mas eu falo que foi um período onde eu mais cresci. Porque eu enxerguei uma força que eu não sabia que eu tinha. O meu maior medo era perder o meu pai e minha mãe. E isso veio acontecer logo quando eu cheguei. Então, e a minha mãe, né, me dando muita força ali, porque ela é uma mulher muito corajosa. E ela, não volta, que você pôde fazer pelo seu pai, você já fez. E aí, quando foi em setembro, ele faleceu. Então, foi um período difícil. Fiquei ali 1 semana de cama, praticamente, naquela depressão. Mas depois eu arregacei as mangas e eu falei, bom, se eu estou aqui, é porque eu tenho um propósito de vida. Eu tive bons momentos com o meu pai. Então, agora eu vou procurar e eu vou encontrar esse meu propósito. Qual é a minha missão aqui no país? Porque as pessoas falam que as pessoas estão aqui não é por acaso. Falei, então eu vou procurar qual que vai ser o meu destino aqui. E aí, fui, né, me encontrando, já estava fazendo unha. Logo em seguida, depois da minha bicicleta, comprei uma scooter. E aí eu trabalhava na faxina de segunda a sexta, sábado e domingo eu ia atender clientes na casa delas, as pessoas iam colocando meu contato em grupo e ali eu ia de porta em porta atender as pessoas. Uau. E eu tenho uma cliente que eu tenho ela até hoje, né, que ela morava em Boynton, ela mora lá até hoje, e eu saí de Deerfield até Boynton para ir atender ela de scooter. Sim. Que loucura. 50 minutos de trajeto pra chegar. É muito chão. Mas eu fui e eu falei, eu vou encontrar o meu propósito e eu vou fazer a minha mãe sentir muito orgulho de mim. E o meu pai, onde ele estiver, eu vou fazer todos eles se orgulharem e eu vou mudar vidas aqui e eu vou contar a minha história. Então eu falo que o que aconteceu com ele, assim, me deixou muito mais forte. Cara, que história bacana. Assim, quem te vê hoje, quem olha pra você, elegante, fazendo todo esse trabalho que você tá fazendo, não sabe, né? Todo mundo acha que foi sempre aquele glamour todo, mas fácil, né? Não. Eu costumo dizer que viver o verdadeiro sonho americano, você precisa passar por algumas situações que vão te fazer crescer. E aí, a partir disso, eu acho que Deus fala assim, cara, você merece, porque eu acredito que todos que estão aqui na América, eles foram trazidos por Deus, sabe? É como se Deus tivesse escolhido, trazido, porque todo mundo quer estar aqui e poucos são os abençoados que estão aqui nessa terra, né? E que muitas pessoas virão. Eu digo nesse momento, quando eu começo a analisar e ver a vida de todos os parceiros e amigos e alunos, eu vejo que é propósito de vida, sabe? E Mayra, como é que foi assim? Porque poucas pessoas buscam aprender inglês, né? O que você tinha em mente? Cara, eu vou aprender inglês porque eu preciso me comunicar? O que fez você? Porque eu posso dizer claramente que entre 10 brasileiros que estão aqui, 2, 3 procuram uma escola de inglês. E você não demorou muito para fazer isso. Qual foi essa virada de chave? Você falou, cara, eu vou aprender inglês. Eu tenho que aprender inglês. Eu acho que para você ir para o próximo nível da sua vida, você precisa do inglês. Aqui, então, 100% você precisa do inglês. Foi aparecendo, primeiro que, para mim, nos lugares, nenhum médico, mercado, eu tinha aquela insegurança, né, de falar, então eu precisava do inglês para sobreviver aqui. E depois foi, né, aparecendo clientes para mim, americana. Hoje a gente já tem um público
mais de 50% de americana no meu salão, então eu precisava desse inglês. E eu acho que é isso. Se você não tem, você não acessa o próximo nível da sua vida. É necessário. Você é uma das nossas alunas, já está há um tempinho, não chegou até o final do curso. E isso tem te ajudado, o que você aprendeu na Global? Muito, muito. Eu já passei por 3 escolas aqui, fiz o Wizard no Brasil, mas aqui eu falo que a dinâmica de ensino é muito diferente e é muito mais fácil de entender. Eu não conseguia entender verbo to be nas outras escolas. E aqui, né, eu aprendi. Então é muito mais fácil e também eu vejo a forma como vocês fazem com amor. E não somente pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é uma consequência quando a gente faz com amor. Então, o cuidado, quando um aluno falta, é uma mensagem para saber se tá bem, o que está acontecendo, aquela coisa assim de não, vamos fazer essa aula novamente, vamos fazer esse reforço. Então, eu acho que esse cuidado, assim, é o que faz a diferença aqui. Bacana. A gente agradece as palavras e a gente sabe que essas palavras inspiram de fato a gente a continuar. E é interessante quando você fala do verbo to be, porque a gente só estuda verbo to be no Brasil, é só verbo to be os 4 anos e muita gente chegou para mim e falou assim, cara, eu nunca consegui entender o verbo to be, apesar de ter estudado anos, e aqui vocês ensinam o verbo to be. Eu falo que é rápido, né, a gente não fica fazendo só o verbo to be, é uma aula só, mas com esses exercícios, com o material que a gente tem, realmente a gente chega lá. Mayra, foi todo esse processo de vinda, sabe, de luta, cara, andar de Muscura daqui para Boynton é muito louco isso, sabe? Imagina as coisas que você não mencionou ainda, de humilhações, de privações, de coisas que você passou até chegar o momento de ter essa vida mais confortável. Mas qual foi a virada de chave para se tornar empresário? Quando que foi a virada? Você falou assim, cara, agora eu vou começar a criar meu negócio, a trabalhar por conta própria. Porque tem uma fase aí, né? O pessoal acha que a gente chega e vai abrir tudo de uma vez só. Não, começa lá do zero. Conta isso pra gente. Eu acho que a virada de chave para mim, como passando, né, o tempo aqui, eu comecei a observar que muitas empresas, elas faziam pelo dinheiro. Aquela coisa de você ganha por hora, então você tem que produzir muito em uma hora para você ter ali o seu salário, o seu dinheiro. Então as pessoas acabam visando mais o lado financeiro e esquece o lado humano. Eu acompanhei muitos salões, tanto de perto e de longe, que as pessoas elas faziam isso e eu falava, caraca, principalmente salão, que é um ambiente onde você cuida, onde você acolhe, onde você transforma pessoas, como que as pessoas elas fazem isso somente pelo dinheiro? Não tem um café, não tem um drink, não tem assim uma data comemorativa, Dia das Mulheres, não tem nada para o cliente. Então, para mim, falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer apenas unha, eu não quero só apenas ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mas eu quero transformar vidas. Só que por outro lado eu fugi muito, porque é um processo muito difícil, é desafiador todos os dias. Eu falo que, né, é ali no banheiro, quando a gente tá tomando um banho, que a lágrima cai, a preocupação vem, e você fala, caraca, e aí, o que eu vou fazer? Mas uma coisa que eu falo é, vale a pena. Eu fugi muito, né, de primeira, assim, eu não quis aceitar, eu falei, não, acho que eu vou ficar só fazendo uma unha ou outra mesmo, vou ficar na faxina e tal. Mas não tem jeito, quando a gente tem um chamado, ele vai atrás da gente até o fim. Não tem jeito. E é muito mais doloroso também quando você fica fugindo. Então, quando eu aceitei o processo, e eu falei, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer bem feito. E que eu vou transformar vidas através do meu trabalho. E não só de cliente, mas das pessoas que vierem trabalhar comigo. É verdade. Eu estava pensando um pouco sobre a questão da... Você menciona, né, que você virou empresária, mas que você não teve nenhuma referência inicial, né? Seu pai é pedreiro, provavelmente trabalhar para pessoas, e tua mãe costureira. E como é que foi desenvolver essa mentalidade empresária? Porque tem que ter essa mentalidade, não tem jeito. Você não pode se comportar em todos os aspectos como um empregado, quando você lidera pessoas, entende?
Como é que foi isso? Você teve que se preparar? Você estudou mais um pouco? Você modelou pessoas? Como é que foi essa transformação da Mayra que trabalhava, né, a gente fala que é CLT, né? Para aventurar nesse empreendedorismo de criar seu próprio negócio? Eu comecei a ler muito, eu ia muito em imersões, uma pessoa assim que eu gosto muito de ler, ouvir ele, é o Paulo Vieira. Então eu ia muito pro método CIS, muita terapia também, porque são muitas crenças limitantes, aquela coisa, né? Não vim de um berço de ouro, então não tinha aquela referência de empreendimento dentro da minha casa. Então tinha muita crença. E quando eu vi, assim, de começo, de imediato, parecia que era uma coisa muito distante, que eu não ia alcançar nunca. Então eu comecei a fazer muita terapia, me ajudou muito, inclusive a minha terapeuta, estou com ela até hoje, a Sheila, maravilhosa. E ia imersões do Paulo Vieira, Método CIS, comecei a ler muito livro também. Você investiu, de fato. Sim. E também, claro, né, mudei a minha mentalidade 100%. Eu já me imaginava ali uma empresária, uma mulher onde estar liderando pessoas, transformando vidas, antes disso estar acontecendo. Eu acredito muito no poder da mentalidade. Inclusive, uma coisa que eu mentalizei era fazer um podcast e está acontecendo hoje, sim. Você atraiu o podcast para você. Sim, então, sim. É isso. Eu costumo dizer que para você ter o seu próprio negócio, você criar esse novo ambiente na sua vida, tudo que você precisa de uma ideia, de um propósito e partir para cima. Porque as pessoas acham que tudo isso começa com dinheiro. Quando eu tiver um dinheiro, eu vou para o negócio. Quando eu tiver um dinheiro, não se trata de dinheiro. Se trata de mentalidade, porque se você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver mentalidade, você vai perder o dinheiro e acabou. Tanto que pessoas que são bilionárias hoje, você pergunta para elas, vem cá, e se você ficar pobre? Não tem problema. Amanhã eu construo tudo de novo. Porque não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Sim. É interessante quando você fala sobre isso, quando eu soube, né, que seu pai era pedreiro, sua mãe é costureira, e você não tinha referências, como você mesmo falou, eu me reportei à minha infância. Minha mãe professora e meu pai empresário. E eu tive essas referências dentro de casa, observando minha mãe como uma professora amada, que chegava na escola, aquele monte de professoras, de mães e alunos atrás, eu pequeno com a minha mãe, o meu pai comandando uma indústria gráfica, e eu lá, ele falava que eu era o gerente dele, que eu atendia o telefone, tinha que trabalhar com ele. Então, para mim, isso daí foi meio que automático, sabe? Eu com 10 anos de idade, meu pai me deu o Napoleão Hill ali do Triunfo para ler. Para que eu vou ler esses 2 volumes, uma coisa enorme. E hoje eu vejo, sabe? Mas bacana Mayra, que você passou por todo esse processo e você conseguiu. É possível, independente de onde você veio, né? Não determina onde você vai chegar. E é questão de preparação. E aí você pensa nos seus filhos, na família que você vai criar. Olha o nível que eles vão chegar, olha o patamar que eles vão chegar, né? E não sabem, né? Dizem que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens, é o contrário, né? Ou é isso mesmo? Tempos difíceis criam filhos fortes e tempos fáceis criam homens fracos, mais ou menos isso. Então você percebe que a gente tem que balancear isso quando a gente tiver nossos filhos, né? Mostrar o desafio que é você. A gente tem condições de comprar tudo isso, mas as coisas não são tão fáceis. E foi assim que eu criei meus filhos, Mayra. Sempre falando para eles que, olha só, você tem tudo, mas as coisas não são fáceis. Botava para trabalhar quando era necessário, sabe? Sim. Porque eu fui criado assim, também tive de tudo. Mas tem que ter sabedoria para fazer essas coisas. A verdade é essa, né? Sim. E Mayra, bacana saber essa preparação. Eu não sabia, né? Paulo Vieira, Método CIS. Você foi para a guerra mesmo. Você falou, cara, eu tenho que virar. E poucas pessoas têm essa gana de mudar, porque é um investimento alto. É alto, é um investimento constante, é material, livro, e sabe, mas você está trabalhando com os melhores, e isso
você vê hoje o resultado. A pessoa fala, isso daí é besteira. Ei, não é besteira. Isso daí muda de fato uma pessoa, né? Eu creio que Jesus Cristo está acima de todos nós, mas nós precisamos de apoio aqui na Terra, de modelos, de pessoas que nos peguem a nossa mão, assim como você tem pegado na mão das mulheres e mostrado para elas um pouco da autoestima que elas têm, a beleza, enfim, que as mulheres às vezes não sabem, né? Vêm de um lar abusivo e acham que são objetos, que são mulheres que não têm valor. E o que você faz? Você transforma elas, olha aqui, vira elas o espelho e mostra assim, olha só, olha quem você é. É mais ou menos isso, né? É transformador. Falo que isso, assim, não tem preço. Realmente, quando eu falo que dinheiro é uma consequência, porque tem um caso de uma cliente nossa que me tocou muito. Ela tem 70 anos e 75, e até hoje ela faz faxina. E ela tem o horário dela fixo ali todos os dias, toda semana. E um dia ela tava assim, chegou lá, cabisbaixa, a gente perguntou o que tava acontecendo com ela. Ela, nossa, eu tô tão cansada, e semana que vem é o meu aniversário e eu vou trabalhar e tal. E aí chegou a semana seguinte, ela veio fazer a unha e aí a gente deu de presente pra ela uma caixa de chocolate e um buquê de flores. E ali ela, quando ela viu aquilo, ela falou assim, eu não acredito, vocês fizeram isso pra mim. A gente, pra você. Nossa, eu tô tão feliz, obrigada, eu ganhei o meu dia, nossa. E ela começou a chorar. Então, eu falo, a nossa missão, a missão da M-Nails é isso, é impactar vidas, é transformar mulheres, é fazer ela enxergar a mulher que ela tem dentro dela. Tem muitas mulheres que são poderosas, que podem mais, e elas não se veem nesse posicionamento. Assim como um dia eu não me via como uma Maíra empresária. Então, é isso, é a nossa missão, transformar vidas, sabe? Resgatar mulheres. Às vezes é um cappuccino que a gente faz. É uma palavra. Exato, é uma palavra, não precisa de muito. Mas quando você faz com o coração, quando você se entrega para aquilo, é automático. Parece que Deus usa você ali para impactar aquela vida e transformar aquela pessoa. Já aconteceu muitas histórias muito bonitas ali, que poderia assim escrever um livro. Então eu falo, Deus está nesse lugar. Quando elas entram lá, é impressionante. Elas esquecem da vida delas e elas entram em um outro ambiente. E quando elas saem de lá, elas saem bem diferentes de como elas entraram. Uau. E é um processo constante, né? Porque elas estão semanalmente, ou a cada 15 dias, fazendo parte desse renovar delas, né? Sim. E Mayra, uma outra pergunta que eu queria te fazer também, importante. Você ainda vai crescer muito. Onde é que você quer chegar? Qual é o seu maior sonho? Nossa, eu acho que, claro, quero com certeza crescer a M-Nails, dar a oportunidade de transformar profissionais, porque eu falo que na minha empresa não existe funcionários, e sim profissionais. Então eu quero transformar a vida de muitos profissionais que vai entrar lá. As meninas também, ela tem uma história muito bonita, porque falo, Deus tem um propósito na vida de cada uma que entra aqui e impactar vidas. O meu objetivo é crescer a M-Nails, abrir em outros lugares também. E ali não é só um salão, vai muito mais além disso. Então, se você perguntar onde que eu quero chegar, o céu para mim é o limite. Então, eu quero chegar muito mais alto ainda. Bacana, muito bom saber que você quer ir muito mais longe, porque impactar nas pessoas. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Paula, e a Global? Cara, eu quero abrir a Global em todas as comunidades brasileiras, eu quero ir para o Brasil, então todo o Brasil. Mas não é para ser grande, falar, eu tenho... Não, é para chegar em mais pessoas, impactar mais pessoas, fazer mudança da vida de mais pessoas. Isso é o verdadeiro propósito, né, Mayra? Sim, com certeza. E você hoje está localizado em qual cidade daqui da Flórida? Em Boca Raton. Boca Raton.
E você pode dar o endereço para a gente, caso algumas mulheres queiram conhecer um pouco mais o seu trabalho, o seu spa. Fala para mim um pouquinho do endereço e também fala qual serviço você presta lá. Sim, a gente está localizada na Palmeiro com a Powerline. O endereço é 7112 Bera Casa Way, Boca Raton. E os serviços que hoje em dia a gente oferece começou com unha, mas a gente tem maquiagem, cabelo, tintura, penteado, spa dos pés, spa das mãos. Então tem bastante serviço. Quando você fala de unhas, você fala aquelas unhas também aquelas unhas especiais, como é que é o nome? Alongamento, sim. A gente trabalha com unha comum, fazemos também banho de gel, extensão de unha. É bem completo a nossa tabela de serviço. Nossa, que legal, bacana. Vivi, ela também tem esse negócio de unhas. Como é que é aquelas unhas? Extensão de unha, né? Não, é silicone, não é isso? Banho de gel. Acho que é banho de gel, isso aí. Uhum. Eu sou um marido feliz, né? Eu tenho que proporcionar esse banho de gel aí. Acho que a cada 15 dias, se não me engano. E passa rápido. Não, o que eu vou fazer? Pô, de novo, não fez semana passada. Não, já tem 15 dias já. É muito rápido, mas é isso. Você tem a mulher, a esposa feliz, né? Isso é bom pra gente, né? Nossa, como homem, renova a autoestima e automaticamente que elas estão felizes com elas vão fazer vocês felizes também. É verdade, já tem aquele ditado em inglês, né? Happy wife, happy life, né? Então sim. É isso. Eu sempre pensei assim. E Mayra, Boca Raton é a tua localidade, você tem, pelo que eu percebi, você tem um trabalho bem amplo. E é tipo assim, por exemplo, uma noiva, um evento, ela vai lá, ela pode passar parte do dia e preparar maquiagem, cabelo, é mais ou menos isso que ela pode fazer? Tudo. Ela pode chegar lá, ficar o dia inteiro com a gente prepara mimos para ela também, um drinkzinho, uns comes e bebes, então ela pode começar com a unha, finaliza no penteado, na maquiagem e sai de lá pronta. Pessoal, vou falar direto com a câmera agora, a gente tem muitos homens assistindo, muitos amigos assistindo, então é o dia de princesa, dia de princesa, dia de rainha, com o M-Nails da nossa amiga Mayra. Eu tenho certeza que ela vai sair bem feliz de lá. A Mayra, ela realmente tem um negócio diferenciado. Eu amo, sabe, negócios como o seu, que não estão totalmente voltados para o dinheiro, como você falou, o dinheiro, a prosperidade ela é consequência, mas pelo amor pelo que você faz e o que você proporciona, Mayra. Mayra, tem alguma outra história? Você contou essa história muito bacana, que é dessa senhora, né, que ia trabalhar no dia do aniversário dela e que no dia que ela foi fazer a unha, vocês prepararam esse dia especial para ela, né, rosas, e chegou a emocionar ela. Você tem alguma outra história impactante que você lembre, que faz de você brilhar os olhos ainda para continuar? Tem, de uma cliente minha, comecei a fazer a unha dela também logo quando eu cheguei aqui, e é até uma mulher empresária, e ela descobriu, e ela é uma mulher extremamente vaidosa até hoje, e ela descobriu um câncer de mama. Então, aquela coisa de passar pela quimioterapia, o cabelo dela caiu, e ela passou por aquele processo, mas ela nunca perdeu a fé dela e a vaidade dela. E era assim bonito de ver porque ela combinava o lenço da cabeça com a roupa que ela estava vestindo. E ela sempre foi a cada 2 semanas, então quinzenalmente ela estava lá com a gente. E ela sempre chegava com um sorriso no rosto, com aquela fé inabalável, que ela sempre falava: Maíra, eu creio que quando eu voltar no médico, eu vou estar quase curada. Então ela cuidou da saúde, ela cuidou da beleza dela, ela chegava maquiada, unhas bem feitas e trabalhando, cuidando da empresa dela. Então a força, a fé que ela tem, assim, ela é uma mulher de muita fé. E isso, assim, eu aprendi muito com ela também, muito. Então ela foi um aprendizado muito grande para mim. Legal. A gente não só ensina, proporciona, a gente também recebe bastante, né? Sim. Bacana, Mayra. Mayra, a gente está chegando ao final, quase ao final do nosso podcast, mas eu passaria o dia aqui conversando com você, porque eu sei que você tem, sabe, conteúdo para apresentar, mas eu tenho certeza que você vai voltar aqui. A gente tem sempre a ideia de que a gente vai trazer sempre nossos convidados de volta em um outro momento,
para contar novidades, né? Dizer onde chegou e inspirar mais pessoas, porque a partir de agora você ganha, não estou falando só de novos seguidores, mas pessoas que vão te olhar, que não te conheciam, vão te olhar, sabe, como referência e aprender com você também, tá bom? Então, eu agradeço de coração a sua vinda aqui, pelo tempo de você, eu sei que você é bastante ocupada, chega tarde às vezes, né? Até na sala de aula você chega tarde porque está cuidando, mas você tirado o dia, né? A gente marcou tem mais de um mês essa data para dar certo, né? E aí eu queria te pedir o seguinte, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo, tá bom? A câmera é aquela ali, a Mayra agora vai passar a mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Nunca duvide dos seus sonhos, sempre tenha muita coragem, visão, propósito, e nada é impossível naquele que crê no Pai. É isso. É isso. Se tem um segredo para tudo isso que nós vivemos, é Deus. Sim. E acreditar no propósito. E acreditar no propósito. Todo mundo tem um propósito, e uma coisa que eu falo muito é que parece que a vida aqui nos Estados Unidos ela passa muito rápido, mas cada pessoa que está aqui tem um propósito de vida. Então encontre o seu e você vai transformar muitas vidas e impactar muitas vidas através da sua história. É isso aí. Mayra, muito obrigado. Obrigada a você. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Mayra. Eu estou impactado, eu estou feliz, eu estou emocionado, porque são histórias como essa que nos faz continuar e trazer mais histórias como essa para vocês. Em breve a gente vai estar com um episódio no YouTube. Não só assistam, mas também compartilhem. E nós nos vemos em breve com o próximo convidado. Deus abençoe. Até breve.